A paz do Senhor, amados irmãos, a confirmação de uma promessa é o assunto da lição de número 4, que será presencialmente ministrado em nossas igrejas no dia 26 de abril de 2026. Paz do Senhor, pastor Davi. Paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E vamos em frente, né? Crescendo na graça e no conhecimento através da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica que nós temos no mundo, né? Muito bem, é isso aí, meus irmãos. A lição é de número 4, nesse segundo trimestre, não é? Quando nós estamos estudando a respeito dos homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Maravilha, o textuário da lição está em Gênesis, capítulo 17, o versículo 7, e o texto diz o seguinte: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Esse o texto áureo da lição, Deus aqui reafirmando, não é? A promessa que já anteriormente havia feito ao Abrão. A verdade prática diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Desde já, então, eu quero convidar você a ficar ligado nesta lição, porque nós temos aqui uma lição que vai estudar a respeito da fidelidade de Deus e daquilo que Ele vela para cumprir a sua palavra, não é? Então, se você tem promessa de Deus, se você aguarda o cumprimento de alguma promessa de Deus na sua vida, está aqui uma lição para que você possa meditar e ampliar os seus conhecimentos bíblicos e também teológicos através da Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica em classe é o texto de Gênesis capítulo 17, os versículos de 1 até o versículo de número 9. Então você pode, se não acompanhou ainda as lições 1, 2 e 3, que nós já gravamos, você pode pegar aí no nosso canal no YouTube, ou ainda, se preferir, na plataforma, se você está assistindo o curso na plataforma, né, a aula, e dar uma olhadinha nessas lições, porque elas vão, cada uma, estabelecendo o contexto para a seguinte, de maneira que você vai ter aí a compreensão exata daquilo que envolve o conteúdo da lição de número 4. A CPAD está sugerindo para nós aqui os hinos 86, 127 e 135 para o devocional desta escola dominical. E, obviamente, nós podemos lançar mão destas opções que temos aí, além de todo o inário, não é, da nossa harpa cristã. Os objetivos desta lição são 3 tópicos. No primeiro, vamos mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e também o nome de Sarai. No segundo tópico, vamos apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E já no tópico de número 3, vamos explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Então, são esses aí os assuntos que envolvem cada um dos tópicos da lição. E agora, com o pastor Adovilson, uma definição da palavra-chave promessa. Muito bem, a princípio nós trazemos aqui uma definição geral. Segundo o dicionário Roais, define promessa como ato ou efeito de prometer, compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa, ação ou efeito de prometer, de afirmar verbalmente ou por escrito que irá fazer ou dizer alguma coisa. E a etimologia da palavra promessa, no contexto hebraico, está intrinsecamente ligada à ideia de aliança e compromisso, tá? Sendo a palavra-chave berit, que significa aliança ou pacto solene, né? Diferente de uma promessa verbal comum, a promessa hebraica berit implica em um acordo vinculativo, frequentemente selado por ritos de sangue. Nós estamos falando aqui no contexto aí do Antigo Testamento. Agora, o que seria uma promessa divina? Uma promessa divina é um compromisso infalível de Deus, revelado nas Escrituras, baseado em seu caráter fiel e soberano. Diferente das promessas humanas, as de Deus são garantidas, visando o bem-estar espiritual e material, cumpridas fielmente em Jesus Cristo. E ainda, promessa é um ato de compromisso de Deus em agir, dar ou declarar algo, demonstrando a sua vontade e o seu poder. Muito bem, amados irmãos, nós vamos então aqui para a introdução da lição. Deixa eu só dizer para você que nós temos esses slides que estamos utilizando aqui na aula,
que você tem disponível gratuitamente para download na nossa plataforma de cursos do CETADB. Para tanto, é só você criar um acesso, um perfil de acesso à plataforma, que também é gratuito, para que você consiga fazer download dos slides, do material de apoio, do comentário que nós temos aqui a respeito da lição, não é? E também para poder assistir aula, se preferir, na plataforma. Claro que você também consegue assistir aula gratuitamente no nosso canal no YouTube, assim como também é gratuito as aulas da Escola Dominical na plataforma de curso. A vantagem da plataforma é que você consegue fazer download gratuito deste material de apoio. No material de apoio, são 31 páginas do material, você tem ali definições a respeito de palavras e termos que estão, não é, expressões que estão na lição. Então nós temos a definição de promessa que o pastor acabou de fazer aqui, Isaac, o filho da promessa, anda em minha presença, ser perfeito, terra de Canaã, Abraão, multidão de nações, Sarai, Sara, riso, e também El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Concerto com C, não é? Porque o concerto com S diz respeito à manutenção, a arrumar alguma coisa e tal, né? Aqui é o concerto. Nós temos a definição disso, circuncisão, sinal, concerto perpétuo, 8º dia, circuncisão do coração, tua semente e obediência. Além disso, nós temos também estudos bíblicos exegéticos com base no textuário da lição, que é Gênesis 17:7, com base na leitura bíblica em classe, Gênesis 17, versículo de 1 a 9, a definição da palavra-chave promessa que o pastor já acabou de dizer aqui, aí o comentário dos 3 tópicos da lição. Deus muda o nome de Abraão e Sarai, a confirmação do concerto de Deus com Abraão, o pacto perpétuo da circuncisão. E ainda no final nós trazemos ali uma dinâmica para ser aplicada na aula, na lição. E o título dessa dinâmica é Da Promessa à Transformação. Quando Deus fala, ele muda a identidade, ele estabelece aliança e também exige resposta. É o que nós temos aí para os irmãos neste material de apoio que você faz download gratuito. Acesse a plataforma online.cetadb.com.br e crie ali o seu perfil, caso você ainda não tenha. Se você tiver dificuldades para criar o seu perfil de acesso, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para o meu número, 43 999 60 8886, e aí eu vou mandar para ti uma orientação passo a passo de como você cria o perfil para ter acesso ao material da EBD gratuitamente. Amém? Vamos introduzir a lição, meus irmãos. Deus prometeu a Abrão que ele seria pai de uma multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos. E Sarai, a sua esposa, para agravar a situação, era estéril e já era uma senhora de 89 anos. Porém, o nosso Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão quando ele reafirma a verdade que ele já anteriormente havia dito, e está em Gênesis 17, o verso 7, que é o textuário da lição. O texto diz: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Neste caso especificamente, e nesta oportunidade, nós vamos verificar que Deus ele é fiel, e dentro da sua fidelidade ele cumpre suas promessas no tempo certo. O tempo certo é o tempo dele, não é o nosso, não é? Tanto que já na lição de número 3, que nós demos aqui, se você não teve oportunidade de assistir, assista a lição de número 3, nós vemos ali Abrão e Sarai querendo dar uma ajudinha para Deus no que diz respeito ao cumprimento da sua promessa, mas Deus não precisa de ajuda de ninguém, ele é soberano, no tempo dele, ele cumpre cada uma das suas promessas. Pastora Dovilson, vamos para o tópico primeiro da lição. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Diz aí o conteúdo da lição, o novo nome de Abrão. Novo nome, guarde aí o capítulo 17 que ocorre essa mudança de nome, é importante nós gravarmos isso. O senhor falou aí 99 anos, pastor, mas a gente fala 99, a gente traz para a realidade de hoje, por exemplo, 99 para nós aqui, ou está bem ruinzinho, ou já não está mais. Já está para lá de Agora, Marquete, veja né? bem, ele morreu com 175 anos, dá para tirar uma ideia aí, ele estava mais ou menos com a meia idade, né? Mais ou menos.
que a gente lê lá, 99, opa, 99 para a nossa realidade, mas para a realidade da época, ele morreu com 175 Ele estava bem, anos. ainda dava para Então, ajeitar alguma coisa. Então veja bem esse slide, nos tempos do Antigo Testamento os nomes dos filhos em grande parte não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda como nós vemos hoje, né? Depois desse primeiro parágrafo trouxe um adendo aqui, certo? Na Bíblia, conhecer o nome de alguém é conhecer o seu caráter e natureza total. Ao contrário da visão moderna, onde o nome é apenas um rótulo, no Antigo Testamento o nome era uma marca selada sobre a vida da pessoa. A nomeação era um ato de autoridade que moldava a identidade do indivíduo perante a comunidade e perante Deus. Então o nome muitas vezes tinha a ver com algum acontecimento, com o caráter da pessoa, com o projeto de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Ainda trouxe aqui, além disso, os nomes serviam como registro de que Deus atua na história, respondendo à oração ou sustentando durante dificuldade. Lembra, por exemplo, Samuel? O nome Samuel significa Deus ouviu a oração da sua mãe. Então tem essa correlação, né? Vamos para o segundo parágrafo. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas que também aí influenciavam no nome, né, do bebê, por exemplo, como o caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Temos aí em Gênesis 25, 25, por que o nome Esaú? Trouxe aqui uma colocação rápida. O nome Esaú foi dado porque o bebê nasceu ruivo e com o corpo totalmente coberto de pelos, semelhante a um manto de peles. O termo está relacionado à palavra hebraica para peludo ou cabeludo, descrevendo a sua aparência peculiar ao nascimento e, posteriormente, sua natureza caçadora e rústica. Veja bem o nome aí envolvido com a aparência física em alguns casos, tá certo? Veja bem o último parágrafo. No caso de Abrão, seu nome original significa pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de uma multidão. Portanto, Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma multidão. E aonde nós encontramos isso? É bom também gravarmos lá em Gênesis 17, 4. Porém, eu quero ler o 5, que o 5, pastor, eu creio que fica mais claro aqui. Ali eu creio que foi colocado o 4, mas vamos ler o 4. Quanto a mim, eis que meu pacto é contigo e será pai de muitas nações. Esse é o 4. Agora veja bem o 5. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Eu trouxe mais um adendo rápido aqui. Na Bíblia, mudar o nome indica mudança no propósito de vida e na identidade dada por Deus. De Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão, reflete a visão divina de quem ele se tornaria, não o que ele era na época. Ainda trouxe uma colocação, pastor, que muitas pessoas, ou até pregadores, falam, olha, na questão de Saulo e Paulo, eles dizem lá, caiu da sua cavalgadura como Saulo e levantou como Paulo, o seu nome foi transformado. Não, de maneira nenhuma. Se nós lermos lá adiante os textos, nós vamos ver que Saulo continuou sendo chamado de Saulo. Aliás, o nosso querido Saulo tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu e era romano. O Saulo é o nome judeu, e romano é o nome Paulo. Paulo era o nome romano. Portanto, ele não teve o seu nome mudado, como alguns pregam, alguns ensinam por aí, devido a uma falta de análise mais profunda do texto. Pois bem, irmãos, no material de apoio, eu não vou discorrer a respeito, você tem aí uma definição bem ampla a respeito do Abrão. Você tem também esse mesmo comentário com base no nome Abraão, não é? Mas a respeito do Abrão, Deus encontra qualquer pessoa, né? Aqui nós estamos falando do homem chamado Abrão, mas isso indistintamente, qualquer pessoa. Deus encontra alguém onde ele está, não é? Na circunstância que a pessoa está, com as dificuldades, os problemas, os vícios, enfim, que a pessoa tem. Isso é fato porque Deus encontra mesmo, assim como oportunamente ele me achou, mas
A verdade que nós temos estudado já até aqui, e vamos continuar estudando nesta lição do segundo trimestre, é que Deus não deixa como está. Ele encontra como está, porém ele transforma. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Então nós temos que contextualizar isso no seguinte aspecto. Alguém vem para a igreja e ao vir para a igreja, ele vem como está. Porém, a verdade do evangelho transforma vidas, porque senão não tem sentido o ser igreja, né? A verdade transforma a vida, e uma vez que esta transformação ocorre, nós concluímos que Deus recebeu a pessoa como ela estava, com seus problemas e penduricalhos, né? Porém, ele transforma a vida de quem quer que seja. Nesse sentido, então nós devemos entender que a chamada de Deus na vida de alguém é o início, é o start, é a inauguração de um processo de transformação, que no caso de Abraão se concluiu também numa redefinição de identidade, porque antes ele era Abrão, o pai exaltado, porém agora com a mudança do nome para Abraão, ele passa a ser, não é, o pai de uma multidão, que inclusive também aí no material de apoio que você consegue fazer download gratuitamente, tem um comentário bem amplo a respeito de ele ser um pai de uma multidão de nações. O Abraão, meus irmãos, é um homem cuja a identidade passa a ser moldada a partir da promessa. A partir da promessa de Deus na vida dele, é que ele passou a ter esta mudança de vida, né, a mudança da forma como ele olhava para as questões do seu dia a dia, da sua própria vida, e não exatamente pela circunstância, porque nós já estudamos nas 3 lições anteriores que as circunstâncias de momento na vida de Abraão não eram nada fáceis. Ele vivia no meio de um povo que era idólatra, não é? Saiu de Ur dos Caldeus, teve ali aquela pausa em Padã Arã, a partir de onde ele iniciou a sua caminhada para a terra prometida. Então você observa que o momento dele não era o ideal, porém com base na promessa de Deus, o seu futuro foi sendo formatado. Isso com certeza porque ele respondeu com fé, não é, na promessa que Deus havia feito. Então este novo nome Abraão, nós temos essa definição aí no seu material de apoio, ele está delimitando a eleição de Abraão. Nós temos também a sua missão, que era conquistar Canaã, chegar em Canaã, e também nós temos a questão de ampliação da sua descendência, porque agora ele passaria a ser pai de uma multidão de nações. Olha só que coisa gloriosa que Deus faz através ou na vida, não é, daqueles que respondem ao seu chamado com fé. A mudança do nome de Sarai. Sarai também, você tem no seu material de apoio uma definição tanto do nome Sarai, como também um comentário a respeito do nome mudado para Sara. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome que ela recebe, que é apenas Sara, significa mãe de nações. Então você automaticamente já consegue definir que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de nações. E agora muda também o nome de Sarai, uma mulher que era estéril, muda o nome dela de Sarai para Sara e diz para ela assim, agora você é mãe de nações. Porém, ela era estéril e ainda não tinha nenhum filho. Veja só como é o trabalhar de Deus. O texto de Gênesis 17, o versículo 15 e o versículo 16, a Bíblia diz assim, disse mais a Abraão, a Sarai, a tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha só a promessa que Deus está fazendo para o Abraão a respeito da sua esposa que era estéril. Podemos então aqui verificar, não é, por intermédio da vida de Abraão e Sara,
que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e que atendem, respondem ao seu chamado de forma bastante positiva. Até porque nós que já temos conhecimento da palavra de Deus, entendemos que a esterilidade de Sara, para Deus, não se constituiu em impedimento algum, não é? A esterilidade não impede o cumprimento da promessa. Você vai chegar a esta conclusão, que Deus, o Deus que fez promessas, você que já recebeu promessas de Deus e que já teve promessas que Deus fez cumprida na sua vida, você vai chegar à conclusão de que mesmo diante das impossibilidades de momento, Deus age, não é? E o agir de Deus é um negócio muito especial, por isso que ele diz, agindo Deus, quem impedirá? Porque ninguém pode impedir a ação do Todo-Poderoso, e aqui, no caso de Sarai, não foi diferente, não é? Antes você percebe que Deus havia focado tão somente em Abrão, e mudou o seu nome para Abraão. Agora Deus também está incluindo Sarai, que passa a ser Sara explicitamente, não é? Nesta palavra de Gênesis 17, os versículos 15 e 16, quando Deus também coloca a sua esposa no plano dele, no que diz respeito à sua promessa, a que fez a eles. E aqui Deus está deixando bem claro, falou, olha, o descendente que será abençoado não tem a ver com o filho que havia anteriormente sido gerado em Agar, mas neste, que a partir agora de Sara seria gerado, e ele dizia, eu abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Pastor Adovilson. Vamos lá. O tópico 1, sobre ponto 3, o pai da fé riu diante da promessa. Esse rio aqui representa uma reação humana de espanto e leve dúvida diante da promessa de Deus de ter um filho na velhice. Então ele riu. É um riso também aqui diferente do riso de Sara, né? Que foi um riso sarcástico, mas vamos entender isso, tá certo? Veja bem, parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Né? Olha a ideia que ele tinha, e conceberá Sara na idade de 90 anos, ou seja, ele olhou para a sua volta, para o material, ele focou um pouco aqui nas impossibilidades, né, humanas, né? E temos um texto aí, Gênesis 17, 17, que diz lá, ao que se prostrou Abraão, com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará luz a Sara, que tem 90 anos? Questionamento de Abraão, não é? Eu trouxe a colocação sobre isso em Gênesis 17, 17, ele ri ao duvidar que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 possam gerar, e temos aqui um riso da dúvida. Abraão, ao ouvir que Sara teria um filho, riu. Isso indica que, embora fosse um homem de fé, ele também era humano e lutou para acreditar na promessa biológica dada à idade avançada de ambos. E o outro parágrafo diz lá, a espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Veja bem, temos aí Lucas 1 e 37, não é? Lucas 1, 37, porque para Deus nada é impossível. E eu trouxe aqui um adendo, a longa espera gera tristeza. Agora, os senhores imaginam aí, 24 anos de espera depois da primeira promessa feita, né? O comentário reconhece que o tempo de espera prolongada pode trazer tristeza e angústia ao coração humano. No contexto bíblico, essa espera é vista como um tempo de provação. Vimos isso em aulas anteriores, onde a paciência é aperfeiçoada. A tristeza excessiva ou a ansiedade de espera pode levar à dúvida, né? Fazendo com que o crente esqueça das promessas de Deus e também da sua sabedoria, do seu tempo de trabalhar. Lucas 1,37, o versículo afirma, que nós acabamos de ler, né, que nenhuma promessa de Deus falhará, pois nada é impossível para Ele. E convenhamos, na realidade nós somos humanos e quando recebemos uma promessa,
nós somos imediatistas, queremos que isso aconteça rapidamente. Agora imagine na situação de Abrão, 24 anos de espera, e chega novamente aí a profeciar com relação a que ele sim teria um filho. Realmente, humanamente falando. Eu vou dizer assim, quando você recebe uma promessa de Deus, quem nunca, né? Exatamente. Quem nunca? O riso de Abrão, ele não demonstra, assim, apenas uma incredulidade momentânea por causa da circunstância que ele estava inserido. Mas você percebe que há, na verdade, uma tensão que, a partir desta promessa, ou da ratificação, porque aqui Deus está refazendo, né, aquilo que já havia feito anteriormente, demonstra essa tensão, porque a realidade não era favorável para o casal, não é? De fato não era, biologicamente não era, haja dito, não é? Pela palavra que Sara era estéril. Então esta promessa de Deus impactou, de fato, a um e outro, né? O casal, eles foram impactados diante da impossibilidade, diante do impossível. Imagina um momento em que você recebeu uma promessa de Deus e você passa a fazer as suas conjecturas e você começa a imaginar, não, isso não tem condições de acontecer na minha vida, por causa das impossibilidades, não é? É este o motivo do riso. Então, eu imagino assim, ainda que o contexto do capítulo 17 não deixa muita clareza a respeito disso, mas eu acredito que de repente não tenha sido nem por uma questão de incredulidade diante das impossibilidades, mas é como aquele riso assim, sarcástico, né? Fala, rapaz, como isso vai acontecer? Entendeu como é? Esse riso aí. Então você vai chegar a uma conclusão que a promessa, isso é uma resposta teológica que nós temos para esse texto, não depende do tempo humano. Tempo humano aqui, nós estamos falando do cronos, não é? Muito menos da capacidade biológica, porque Sara já era uma senhora e era estéril, e nem da lógica natural, porque naturalmente não haveria condições desse casal gerar filhos. Mas nós vamos concluir que depende exclusivamente do poder de Deus. Por isso que no texto a referência que se faz ali é o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. E se ele é todo-poderoso, é porque ele consegue e pode realizar tudo. O riso de Abraão, ele ensina que até homens de fé enfrentam conflitos. E aí, você pode fazer uma avaliação da sua própria vida. Porque às vezes você está passando por um momento difícil, recebe de Deus uma promessa e você fica conjecturando essas questões, como que isso vai acontecer, como é que pode ser assim, como é que isso vai se realizar, porque você está observando apenas as impossibilidades. Isso traz para ti conflitos internos. Mas esse riso de Abraão aqui, ele revela que a promessa que Deus faz para nós não elimina as lutas, não elimina as dificuldades que nós vamos enfrentar, inclusive emocionais. Esse riso, ele também acrescenta, né? Ele nos ensina que Deus não cancela promessa por causa de qualquer fraqueza que você possa apresentar. Veja aí o caso de Abraão e de Sara. Deus, ele é fiel, mesmo quando a fé vacila, ainda que momentaneamente. Ele permanece fiel, não é? E aí, certamente as suas promessas se cumprirão. Olha só, a conclusão que nós temos nesse tópico, considerando os assuntos abordados, Deus não trabalha apenas com promessas, mas ele trabalha com transformação. Por isso nós vamos observar essa transformação na vida de Abraão e de Sara. Deus, ele fala, mas ele também redefine a identidade, porque ao falar, quando a resposta é dada com fé, há de fato transformação. Deus, ele faz as suas promessas, porém, além de fazer as promessas, ele se garante, não é? Se garante no sentido de que ele cumpre a promessa. Então, a mudança de nome, ela não foi tão somente e apenas simbólica. Ela carregou esta promessa, ela carregou uma ênfase profética,
ela carregou também uma ênfase de pacto, porque Deus faz uma aliança, um concerto, não é isso? E também traz uma ênfase transformadora, porque por meio desta mudança de nome houve transformação na vida de ambos. A grande verdade que nós temos aqui é que quem entra no plano de Deus não permanece com a mesma identidade, da mesma forma, porque a promessa de Deus sempre gera transformação. Deus muda o nome de Abraão e de Sarai, de acordo com as promessas que ele havia feito. E, para tanto, ele gera grandes mudanças. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na sequência, nós já vamos retornar aqui. E, quando nós retornarmos, o tópico de número 2 vai tratar sobre a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Não perca, fica ligadinho. Tem um recado do CETAD aí para você. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, amados irmãos, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Pastor Adovilson, vamos lá. Tópico 2, o subponto 1, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou, né, o concerto, o pacto com Abraão, né, de modo muito solene, logo após fazer a mudança do seu nome, que nós lemos aí já em Gênesis 5, 17, 5 ao 8, né? Mas vamos ler aqui, Gênesis 17, 5. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Então guarda esse versículo aí, a partir de 17, 5 de Gênesis, é que ele mudou o nome aí, né? E o 6, fartei frutificar sobremaneira, e te darei, e te farei nações, e reis sairão de ti. E o 7, estabelecerei o meu pacto contigo, e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus, e a ti e a tua semente será depois de ti. E o 8, dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Vamos comentar depois, é o segundo parágrafo. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Agora, tem uma colocação aí, o pastor deixou destacado em vermelho. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Trouxe aqui, segundo o dicionário bíblico Baker, pacto, berit, no hebraico. É um acordo formal e solene, uma aliança que une duas partes por meio de promessas e obrigações, muitas vezes selado com sangue de sacrifício. Aí nós estamos mencionando, claro, o Antigo Testamento. Então, pacto seria isto. Voltando aqui para o slide, a primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Escrituras é Gênesis capítulo 6 e o versículo 18. Depois desse quarto parágrafo aí, a primeira vez a palavra pacto explicitamente aparece em Gênesis 6 e 18, quando Deus diz a Noé: mas convosco estabelecerei o meu pacto. Pacto é uma aliança, tá certo? Um acordo. E nesse contexto de Gênesis 6, 18, o pacto com Noé é um ato da graça,
onde Deus se compromete a salvar Noé, sua família e os animais através da arca. Então, pacto é uma aliança, é um contrato, é um compromisso, tá certo? Veja bem, depois do último parágrafo, no Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. O que significa isto? Novo concerto ou nova aliança, diferente do antigo pacto, que era a lei mosaica. O novo concerto é baseado na graça divina, na fé em Jesus Cristo e na habitação do Espírito Santo. O outro slide continua sobre este assunto. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Veja bem, enquanto a antiga focava... Isto, meus irmãos, no próximo slide ainda continua sobre este assunto. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Veja bem aqui, nesse primeiro parágrafo, nós temos assim, olha, o Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas no Novo Testamento, que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Trouxe um adendo sobre isso. Enquanto a antiga aliança focava na obediência externa e condenação, a nova foca na graça, transformação interna do coração, perdão definitivo dos pecados e relacionamento direto com Deus. É uma aliança superior, essa aliança por Jesus. É uma aliança superior, eterna e selada com o sangue de Cristo. Eu trouxe aqui até algumas diferenças, não é, entre a antiga e a nova aliança. Por exemplo, a antiga aliança baseava-se no esforço humano à obediência à lei mosaica. A nova baseia-se na graça, fé e obra consumada de Jesus na cruz. Na antiga aliança, sacrifícios de animais eram repetidos continuamente, sendo insuficiente. Na nova aliança, o sacrifício de Jesus foi o único, perfeito e definitivo, né? Na antiga aliança, tinha a lei escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, tem a lei escrita no coração e na mente pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, apenas sumos sacerdotes entravam no lugar santíssimo. No Novo Testamento, todos têm acesso direto a Deus através de Jesus. Moisés mediou a antiga aliança. Jesus é o mediador superior da nova aliança. A antiga era focada no povo de Israel. A nova aliança estende a salvação a toda a humanidade, ou seja, judeus e gentios, né? A antiga aliança serviu como preparo, revelando a santidade de Deus e a necessidade de um Salvador, ou seja, apontava para Cristo, enquanto a nova é o cumprimento da promessa da redenção. Então, isso nós já estudamos, né? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus cumpre toda a lei. E de Jesus em diante, temos aí o início de um novo pacto, uma nova aliança. Lendo o último parágrafo, nós temos aí, é importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Então está aí esse resumo, esta colocação sobre a aliança e o chamado especial de Abraão. Muito bem, irmãos. Falando a respeito da confirmação deste concerto, eu vou orientar vocês a procurarem no material de apoio, que nós fizemos ali um comentário a respeito dessa questão, no que diz respeito ao texto aí de Gênesis capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abraão. Este concerto que nós temos aqui, você vai observar, especialmente pelo que está aí no versículo de número 4, quando Deus diz assim, quanto a mim, eis o meu concerto contigo é. Ou seja, parte de Deus esta aliança. O que caberia a Abraão, ao homem, é apenas responder por fé, não é? Uma fé perseverante, obviamente, mas Deus partiu dele esse pacto. Então, não é apenas aqui um sentimento de religiosidade, do tipo assim, eu estou bem, eu estou animado, então eu vou me envolver com as coisas de Deus. Não, este pacto, esta aliança que Deus fez com Abraão e fez comigo e contigo, é, na verdade, produto, não é? Que nós temos que compreender isso, não é? É produto não de impulsos momentâneos que possam ser
ou que você possa estar vivendo por algum estímulo de algo que recebeu, não é, de uma bênção que você tenha adquirido, nada disso. Independentemente de receber ou não alguma coisa, a nossa fé deve ser perseverante no sentido de termos esse compromisso com o Senhor, assim como você observa que houve esse compromisso de Abraão com Deus, a partir do momento que Deus falou, olha, o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto contigo é esse aqui. E aí o texto discorre a respeito desta aliança. Agora, qual o motivo ou o objetivo, não é, de Deus em fazer este concerto, este pacto, esta aliança com os patriarcas? É o subponto 2, não é? E aí você vai acompanhar pela sua lição, os destaques que nós temos aqui estão relacionados em 5 pontos. O primeiro deles diz respeito à universalidade do plano de Deus, tá joia? Embora este pacto, este concerto tenha sido feito entre Deus e Abraão, você vai entender pela conjuntura do texto e também da Bíblia que o alcance desse pacto, desta aliança, não diz respeito apenas ao momento de Abraão, mas a toda a sua descendência e a todos quantos viriam depois dele, porque Abraão é considerado o pai da fé, e isso também envolve os crentes gentios, não é isso? Então esse alcance também é global, redentivo e ainda missionário. Olhando para o texto da Bíblia de Estudo Pentecostal, no seu comentário, você observa que afirma um propósito final deste concerto. E qual era esse objetivo? Trazer salvação a toda a humanidade por intermédio da descendência de Abraão. Porque naquele momento ele não sabia, mas nós temos a palavra de Deus e entendemos hoje que desta descendência, desta promessa de Abraão, veio o nosso Redentor, Jesus Cristo, aquele que é o autor e o consumador da nossa salvação, da nossa fé. Você entendeu como é? Então, de uma forma mais objetiva, nós podemos afirmar que este era um plano final, ou aquilo que Deus via ao longe, não é? A salvação de toda a humanidade. A descendência de Abraão, que naturalmente passou a ser Isaac e depois Jacó, que também teve a mudança do nome para Israel, e aí nós podemos nos referir à nação de Israel, Israel não foi de fato destacado por Deus como um instrumento, não foi uma coisa sem nenhum propósito, de forma alguma. Israel foi escolhido para carregar consigo a revelação divina. E você observa isso na sequência da história que nós temos dos relatos bíblicos. Também esse povo foi escolhido para preservar a promessa e, além disso, ser luz para os gentios. É o que você tem aí na sua lição. Deus nunca teve intenção de privilegiar esse povo tão somente, mas a graça de Deus era e é para todas as nações. Para tanto, leia-se o texto de Isaías 49:6, que no seu bojo diz assim, te dei para a luz dos gentios. Bem fácil o motivo, de Deus ter instrumentalizado Israel. Agora nós vamos ver a dimensão missiológica do concerto desta aliança de Deus com Abraão. Esse pacto, essa aliança abraâmica, aponta para a expansão do conhecimento de Deus, além de também esse pacto fazer a inclusão das nações e ainda, por fim, apresentar um cumprimento escatológico em Jesus Cristo. Para tanto, deixa eu abrir aqui Gálatas capítulo 3, a referência que você tem aí na lição é o capítulo 3 de Gálatas e os versículos 8 a 14, mas para não ser muito extenso, eu vou ler aqui apenas o versículo de número 8, que já nos traz um panorama a respeito daquilo que nós queremos deixar reafirmado aqui. Já achei todos os textos da Bíblia, mas não chegou no Gálatas. Vamos aqui, Gálatas capítulo 3, irmãos, e o verso de número 8, ele diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Veja, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas em ti. Depois você pode discorrer a leitura dos versículos 8 a 14, porque amplia o entendimento. Então você vê aqui a dimensão missiológica desta promessa, deste concerto, da aliança que Deus faz com Abraão. É, na verdade, algo bastante abrangente. E nós podemos aqui nos referir em relação a isso no cumprimento desta promessa. O Novo Testamento revela que Cristo é o descendente prometido, a bênção que alcança os gentios e também a promessa de cumprimento espiritual daquilo que Deus anteriormente havia dito a Abraão. Leia-se Gálatas 3 e o versículo de número 14, que diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então você observa que Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz referência à promessa de Deus a Abraão, que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, através do qual o Espírito Santo nos é dado. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aí. Encerrando, o concerto, este pacto de Deus, nunca teve um plano exclusivo. A eleição da nação de Israel, ela teve uma função, conforme já destacamos aqui, não excludente, mas, na verdade, você entende que ela foi inclusiva, porque além de envolver os descendentes diretos, os judeus que nós destacamos hoje, não é? Também era luz para os gentios. Ainda tem o objetivo que sempre foi a redenção universal. Este pacto abraâmico é o embrião do Evangelho, conforme nós já lemos aqui em Gálatas 3 e no versículo de número 8. Pastor Adovilson. É isso daí. Portanto, pastor, então de Gênesis ao Apocalipse, ele discorre sobre as promessas de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, promessas. E agora o tópico 2, eu subi ponto 3, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Veja bem, Gênesis 15:1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. O que ele quis dizer como escudo? Deus como escudo, proteção, né? A promessa de que Deus protege e guarda quem lhe pertence, afastando o medo, ou seja, vou te proteger, Abraão. E Deus como galardão, que lemos aí nesse Gênesis 15:1, galardão é recompensa. Mais do que bens terrenos, a maior recompensa de Abraão é o próprio Deus, garantindo a promessa de um herdeiro legítimo. E outra promessa aí, né, acompanhada de outra promessa, esse pacto, é a questão que lhe daria muitos descendentes. Gênesis 15:5. Então levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, e as podes contar, e acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. Se é que podes contar, né, as estrelas. O que significa isso? A promessa do impossível. Abraão era idoso, Sara era estéril, e tornando a promessa de um herdeiro biologicamente impossível. Deus, ao pedir para contar as estrelas, reitera que o cumprimento depende da fidelidade divina e não da força humana. A promessa abrange tanto a nação física de Israel, numerosa como o pó da terra e estrelas, quanto uma descendência espiritual. Segundo o Novo Testamento, todos os que creem em Jesus são considerados descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Interessante a abrangência, né, das promessas de Deus, tá certo? E temos uma outra colocação aí, uma outra promessa, a terra de Canaã como herança. Gênesis 15:7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Gênesis 15:7 aí, registra Deus reafirmando sua aliança com Abraão, destacando a sua soberania e fidelidade ao lembrar que o tirou de Ur dos Caldeus para lhe dar a terra de Canaã. Este versículo serve como base para a promessa de herança e um lembrete do cuidado contínuo de Deus na jornada de fé de Abraão. Então, veja bem, Deus prometeu e Deus cumpre. Vamos ler aí o terceiro parágrafo. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a sua maior promessa e bênção para nós
é a salvação de nossa alma. Olha aí a promessa de Deus por Jesus. Trouxe um adendo sobre isto. O pacto em Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, oferecendo salvação da alma como maior que todas as bênçãos, garantindo a reconciliação eterna com o Criador através de Jesus Cristo. O quarto parágrafo, eu só vou ler esse quarto aí. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. Olha o último parágrafo desse slide. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo até a morte. Até trouxe aqui um versículo que não está na lição, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E também Mateus 10:22, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É a aliança que Deus fez conosco por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. No material de apoio nós temos um comentário, né, que fala dos 3 eixos principais desta promessa de Deus que nós estamos estudando aqui. O primeiro deles é a promessa relacional, quando Deus se coloca como escudo, como protetor. Depois, a promessa de descendência, porque ele manda Abraão olhar e contar as estrelas do céu e diz que assim será a tua descendência. Então, é uma promessa relacional e também de descendência e, por fim, uma promessa territorial, porque Deus promete Canaã como herança, não é? Então, é uma possessão geográfica, também territorial. Olha que coisa maravilhosa, se isso também não tem a ver com a nossa vida e com as promessas de Deus que também nos envolve. Olha só, Deus confirma o seu concerto com Abraão com uma aliança soberana. Esta aliança ela também se desenvolve, ela é progressiva e ela também mostra a redenção. Então ela também é redentiva porque aponta para Jesus, não é? O nosso Redentor que vive e que reina para sempre. Também transcende a realidade de um povo, no que diz respeito à nação de Israel tão somente, mas alcança todas as nações, e isto somente e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Ainda estabelece promessas que são eternas e que são fundamentadas na fidelidade divina, exigindo do homem que ele tenha uma fé perseverante e obediência contínua. Então nós vamos extrair aqui uma verdade central deste tópico 2. O concerto de Deus não é apenas um acordo histórico, é também a base de toda a história da redenção, porque Deus confirma o seu concerto com Abraão, e neste concerto com Abraão, nós, igreja do atual século, do presente século, também estamos inclusos nesta promessa. Vamos aqui para o último intervalo desta aula. Você atenta-se aí para os recadinhos do CETAD e nós já vamos retornar. Fique ligadinha, rapidinho. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 3 da lição, amados, o pacto perpétuo da circuncisão. Então vamos falar a respeito da circuncisão e também da circuncisão de coração. Pastor Adovilson, Muito bem, vamos lá. é o tópico 3, o subponto 1, todo macho homem, né, será circuncidado. Trouxe aqui a etimologia grega desta palavra, circuncidar, circuncisão, é justamente peritomé, é composto por duas partes. Vamos discriminar esta palavra, peritomé. Peri significa ao redor, em torno, né? E tome, deriva do verbo tomo, que significa cortar. Então, literalmente, irmãos, quando fala-se circuncisão, portanto, peritomé significa literalmente cortar ao redor. Quando nascia um hominho, né, um machinho, cortava ali a carne do prepúcio do órgão sexual masculino. É uma aliança, e lembrando bem que é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Não serve, não cabe para nós hoje. Eu trouxe aqui na Bíblia grega, o termo refere-se à remoção cirúrgica do prepúcio, estabelecida como um sinal físico da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes. Então está aí o significado de circuncisão, cortar ao redor, né? Vamos ler aí o segundo parágrafo. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Alguém lê aí perpétua? Então é para todos, até os gentios? Não, está se referindo à nação, ao povo de Israel. Gênesis 17:10, está escrito assim: este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós deverá ser circuncidado. Trago aqui um adendo, pastor, que nós já vimos algumas colocações, alguns erros que se cometeu na hora de apresentar, por exemplo, uma criança, né? Eles dizem que Jesus foi apresentado ao 8º dia no templo. Então temos aí um erro que nós devemos corrigir. Quando alguém for apresentar uma criança, por exemplo, lá em Lucas 2:21 está escrito assim: ao se completarem os 8 dias para ser circuncidado, que é a ordem de Deus, o menino foi-lhe dado o nome Jesus, né, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, e Jesus nasceu sob a lei e de mulher. Então ele cumpriu toda a lei. E a lei falava: nasceu o homem, ao 8º dia deve ser circuncidado e aí colocado o nome. Agora veja bem, o 22 de Lucas 2:22, terminados os dias da purificação, aí que tem algo interessante, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então veja bem, isso nos remete, irmãos, para entendermos que lei é essa, quanto tempo de purificação. Levítico 12:2 fala assim: fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da impureza da sua enfermidade será imunda. Levítico 12:3, e no dia 8º circuncidará o menino da carne do seu prepúcio. E o 4, depois permanecerá ela 33 dias, marquem aí, Levítico 12:4, né? Permanecerá ela 33 dias no sangue da purificação, em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da purificação. Portanto, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, né? Aguardando o tempo de purificação segundo a lei de Moisés, que era 33 dias. Jesus foi apresentado no templo com aproximadamente 41 dias de vida. Isso não é norma, não é regra, mas ele não foi apresentado ao 8º dia, e sim guardando o tempo de purificação. Lucas 2:23, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Muito um bem, adendo irmãos. que eu trouxe. Não, com certeza, é importantíssimo. Inclusive, a respeito dessa questão de apresentação de crianças, no curso de CFO do CETADB, curso para a formação de obreiros, há ali orientações a respeito de como procede isso. Porque na Assembleia de Deus é fato conhecido e doutrinário que nós não batizamos crianças, né? Nós apresentamos ao Senhor as crianças e não batizamos, com base no texto de Marcos 16,
que é necessário que creia, e uma criança não tem condições de expressar a sua fé. Não é? No tempo oportuno, quando a criança vai alcançando alguma maturidade, ela passa a compreender o que é certo e errado, e a partir desse ponto, então, ela já pode fazer a sua decisão de fé. Mas criança, especialmente bebês recém-nascidos, como é realizado em algumas igrejas históricas e também na Igreja Católica, de se batizar criança, não é prática nem bíblica e muito menos dentro da Assembleia de Deus. A gente apresenta as crianças, mas vamos aqui para o assunto da lição, circuncisão. No material de apoio, eu trouxe ali um comentário a respeito de circuncisão, não é? Inclusive utilizando as fontes que é o dicionário Vine, a Bíblia de Estudo Pentecostal, para poder fazer esclarecimentos a respeito. Também a respeito de sinal, porque a circuncisão era um sinal físico de uma aliança que Deus havia feito, primeiramente com Abraão, que foi circuncidado, né, praticamente com 100 anos de idade, porque foi assim que Deus estabeleceu, nós já estamos estudando a respeito disso, já quando Deus estabelece a promessa aqui, 99 anos de idade, ele foi circuncidado, todos os homens foram circuncidados, e eu quero dizer para você que esta circuncisão como um sinal, e no material de apoio está bem qualificado isso, porque a teologia bíblica distingue entre sinal e também uma realidade que foi exemplificada, que passou a ter significado para o povo. Quando o povo faz com que esse sinal se torne algo absoluto, então apenas passa a ser um ritualismo, porque tem uma realidade do porquê realizar esta circuncisão. Quando despreza esse sinal que foi dado por Deus, aí passa a ser desobediente. Esta foi circuncisão. Deixar outra coisa bem clara, porque na revista não está claro isso, é que isto foi um pacto de Deus com um povo. Exato. Povo de Israel, Abraão e a sua descendência. Então eu quero deixar bem claro, eu, Hércules Carvalho de Nobre, não sou descendente de Abraão. Então não diz respeito a mim, porque há gente que por não conhecer e não entender a Bíblia, ou não querer entender a Bíblia, acha que precisa, porque aceitou Jesus, porque agora faz parte da igreja, que precisa circuncidar-se. Isso não diz respeito à igreja. A discussão lá em Atos dos Apóstolos. Essa é uma questão que diz respeito à nação, aos descendentes de Abraão, descendência, nação de Israel, para facilitar a compreensão, ao povo judeu, tão somente aos judeus que precisam realizar isso. Pronto. O sinal que nós temos aqui era uma marca. Como que um homem não vai, ao olhar para o seu órgão genital, concluir, não, eu tenho uma aliança com Deus. Houve uma aliança de Deus comigo. Então era um sinal físico, visível, que faria com que o povo se lembrasse desta aliança. E a gente sabe, pelo decorrer da história narrada na Bíblia, que por muitas vezes, ainda que houvesse esse sinal, o povo ignorou tão somente a aliança de Deus com eles. Então passou a ser desobediência. No comentário que você tem no seu material de apoio, que faz download na plataforma, diz assim: o equilíbrio bíblico consiste em honrar o sinal sem confundi-lo com a realidade última, ou seja, apenas o corte de um pedaço de pele que está ali no órgão genital. Não é isso? Ritos, símbolos e práticas eclesiásticas têm valor quando apontam para Deus e são acompanhados de fé. Sem isso, é apenas um invólucro, não é? É apenas uma aparência de religiosidade, apenas uma casca. Aí também, irmãos, neste tópico primeiro, nós temos a realidade de um concerto perpétuo. Quando você lê Gênesis 17, o versículo de número 13, a Bíblia diz exatamente assim, ó: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Porque, uma vez que você remove a pele do prepúcio,
está feito ali, demonstrado neste sinal a aliança, isso não tem como voltar atrás. É perpétuo. Aleluia. Indicava, então, uma continuidade do pacto ao longo das gerações. Agora, claro que quem não obedece paga o preço, né? A implicação de quebrar essa aliança faria com que o indivíduo fosse excluído do povo que fazia parte do pacto, ou seja, era excluído de dentro da nação de Israel. Era essa a realidade. Agora vamos para o subponto 2. Olha, leia o material de apoio, tem tanta coisa aqui que eu não vou ficar discorrendo aqui a respeito, porque vai prolongar demais. Mas tem informações importantíssimas sobre circuncisão, sobre sinal e também sobre concerto perpétuo, que vai com certeza ampliar o conteúdo da revista, que ficou resumido em pouco texto, né? Como esse agora, todo macho será circuncidado ao 8º dia. Quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado, não é, ainda como criança, desde o seu nascimento ao 8º dia. Isso traz importância. Qual é a importância que nós temos aqui ao fato de circuncidar-se ao 8º dia? Gênesis 17, 12 diz isso. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. O menino já nascia dentro da aliança. Todo macho já trazia consigo, desde o nascimento, esta rememoração, a relembrança, não é, daquilo que era o pacto de Deus com a nação. Também tem a ideia de continuidade das gerações. O pacto não era apenas individual, ele envolvia toda a família, ele envolvia o coletivo, a nação toda. Qual é o significado espiritual para a circuncisão ser feita exatamente ao 8º dia? O 8º dia simboliza o início de um novo ciclo, consagração desde cedo, e ainda também é um símbolo de pertencimento a Deus desde a infância. E quando nós falamos a respeito da abrangência da circuncisão praticada ao 8º dia, nós vamos ter o seguinte comentário aqui, ó: incluía filhos naturais, servos de casa e estrangeiros integrados, ou seja, aquele pai de família que tinha empregados ali na sua casa, os empregados homens deveriam ser circuncidados, e também os estrangeiros que estivessem morando em sua casa também deveriam ser circuncidados. O texto de Gênesis 17, 12, que eu já mencionei aqui, diz assim: o filho de 8º dia, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, ou seja, que não seja filho gerado pelo próprio. Isso mostra que o pacto tinha uma dimensão comunitária e ia abranger todos aqueles que estivessem ali, vamos colocar assim, no entorno, não é, daquele pai de família, inclusive os seus. Agora, uma aplicação teológica para me encerrar o comentário a respeito de quando deveria ser feita a circuncisão, ao 8º dia. A circuncisão no 8º dia ensina que Deus trabalha com gerações, que a aliança precisa ser transmitida e que a fé não é apenas individual, mas também comunitária. Agora, tem um comentário na lição que é interessante. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo que hoje ela é realizada por especialistas e com uso de anestesia. Pegue para ler na Bíblia a circuncisão, não é? Que era feita, meu Deus do céu. Faca de pedra. Colocava ali em cima de uma pedra, amolava a faca, em cima daquela pedra, cortava esse excesso de pele. Eu imagino que devia doer um pouquinho. Sem anestesia. Devia doer um pouquinho. Então você já vai trazer isso também de memória, que devia ser um choro muito grande, não é? Porque nós estamos falando aqui no contexto de abril, recentemente o nosso neto, né, foi tomar as vacinas que tem que tomar, só uma agulhadinha, meu Deus do céu, ele fica bem assim, sentimental. Agora você imagina um serviço desse aí sendo realizado sem anestesia, o quanto não era doloroso. Pastor Adolvilson, agora a lição trata daquilo que nos importa e que nos inclui. É o último tópico desse terceiro tópico, o último, né?
subtópico, que é o 3, a circuncisão do coração, em obediência à determinação de Deus. Abraão realizou este ato em seu filho Ismael quando tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade, comprovando aquilo que o pastor já comentou, tá certo? Então eles obedeceram a Deus com relação a este pedido, a este pacto, não é? A esta aliança, melhor dizendo. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era útil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Não podemos nos esquecer, vou ler de novo, de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Veja bem, Jeremias 9:25, o que diz? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado pela sua incircuncisão. Ou seja, faziam este ato, circuncidavam, mas o coração estava longe das normas que Deus deixara. Olha o 26. Ao Egito, a Judá e a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos da sua cabeleira e habitam no deserto, pois todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que significa isso? Vamos dar aqui uma explicação. Coração incircunciso, Jeremias 9:25-26, Jeremias adverte que Deus puniria tanto os incircuncisos, que são os gentios, quanto os circuncidados, judeus, que fossem infiéis. Um coração incircunciso é aquele que é obstinado, rebelde, insensível à palavra de Deus. O ritual no corpo, isso aqui é importante, não substituía a necessidade de um coração dedicado ao Senhor. Não adianta aqui algo externo, sendo que o coração não está voltado para as coisas de Deus. Esse circunciso se tornava incircunciso porque era desobediente. Olha o que temos aí em Romanos 2:25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se, um condicional, guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Ou seja, não tem validade? Não tem sentido? Trouxe aqui um adendo sobre Romanos 2:25, o ritual é um ritual sem obediência. Paulo reforça que a circuncisão só tem valor se o indivíduo guardar a lei. Se o circuncidado viola a lei, sua circuncisão física torna-se incircuncisão espiritual. O ritual, sem a realidade da obediência, é um vazio, não tem sentido, é um mero formalismo. E trouxe aqui um adendo ainda. Deus valoriza a transformação interior e a obediência sincera acima dos rituais externos. A circuncisão física, embora fosse o sinal da aliança do Antigo Testamento, torna-se inútil se a pessoa vivesse em desobediência a Deus, tornando-se incircuncisa de coração. Ou seja, não adianta, por exemplo, trazer para agora uma colocação agora para nós hoje, não adianta ter conhecimento bíblico ou títulos religiosos se a vida não reflete o amor e retidão. Deus busca a obediência interior, não apenas conformidade externa. Veja bem, nós podemos fazer uma colocação aqui sobre isso, uma falsa religiosidade, tá? É uma vivência espiritual superficial, focada em aparência, rituais externos e regras humanas, desprovida de amor sincero. Eticamente, a transformação interior é caracterizada pela hipocrisia, essa questão aí de uma falsa religiosidade, onde se professa uma fé que não se pratica no dia a dia, muitas vezes usando a religião para obter orgulho ou vantagem pessoal. Ou seja, muitos eram circuncidados, mas não obedeciam à lei de Deus, eram considerados como incircuncisos. Veja bem, o último parágrafo, na nova aliança, somente a circuncisão do coração, ou seja, uma transformação interior, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação a Deus. Ou seja, não importa muito o exterior de acordo com o interior. O interior deve estar aí santo, não é?
guiado, direcionado pela palavra de Deus. Muito bem, irmão. Só dizer para você, leia as referências bíblicas que estão aí na sua lição, porque essas referências lançam luz a respeito do assunto circuncisão do coração, porque esta nos diz respeito, não é? A circuncisão no que diz respeito ao prepúcio, a tirar ali a pele, não é? Isso não nos diz respeito. Agora, a circuncisão do coração envolve diretamente as nossas vidas. Podemos resumir a circuncisão do coração da seguinte forma: é um destaque que nós podemos fazer, o que temos que fazer a respeito do amor de Deus, da obediência verdadeira ao Senhor, à sua palavra, e também a uma vida transformada em santificação. No material de apoio que você vai fazer download, tem ali um comentário a respeito da sua semente, porque o texto de Deuteronômio 36, Deus diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. E nós temos ali uma aplicação a respeito desta tua semente, além de falarmos a respeito de obediência, que é exatamente um dos itens que envolve aí a circuncisão do coração. Agora vamos aqui, ó. A circuncisão no Antigo Testamento era o sinal visível do concerto de Deus com Abraão, marcando externamente o pertencimento do povo da aliança, ou seja, dos descendentes de sangue de Abraão. Porém, a revelação progressiva das Escrituras nos mostra que o verdadeiro propósito de Deus com a circuncisão sempre foi a transformação interior, Glória a Deus, culminando na circuncisão do coração, que é realizada tão somente pela graça mediante Jesus Cristo. Aleluia. Vamos encerrar aqui, meus irmãos. Este tópico terceiro, o pacto de Deus com Abraão, se torna visível mediante a circuncisão. E para nós é uma regra, esse tópico ele nos mostra uma das transições mais profundas que a teologia bíblica apresenta. Ou seja, do externo para o interno. Antes removia a pele do prepúcio e agora Deus está dizendo, tem que remover o prepúcio do vosso coração. É isso aí. Também de simbologia, de sinal para uma realidade de vida transformada, mudada. E de mero ritual para uma vida de prática em regeneração e mudança, não é? Aí a verdade que nós extraímos é essa: Deus nunca desejou apenas um povo que fosse marcado no seu corpo, externamente, mas um povo transformado de coração. Pastor Adolfilson, e a conclusão desta lição é de número 4, a confirmação de uma promessa. Muito bem, vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade, né, seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor, a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Maravilha, meus irmãos, concluímos aqui então a lição de número 4. Olha só, aqui está o link de acesso à nossa plataforma online, para que você consiga fazer download gratuitamente dos slides, tanto em PowerPoint quanto em PDF, e também do comentário da lição, este material que, inclusive, como os irmãos percebem, né, eu uso o material na aula. Você também pode lançar mão, porque certamente deve acrescentar algo para ti, para a sua vida, para o seu ministério, se você é um professor, enfim. Se você tiver dificuldade, que é bem simples, acesse o link, é esse aqui, aí no seu celular, fica na parte de baixo o botão entrar. Se você está num computador, num tablet, está na parte de cima o botão entrar. Você clica em entrar, e se você não tem o perfil, não adianta querer fornecer e-mail sempre, porque você não tem. Tem que clicar em criar conta. Aí você clica em criar conta e fornece lá nome, telefone, data de nascimento, cadastra uma senha, e aí sim, você, por meio do seu e-mail e por meio da senha que você cadastrou, você vai conseguir ter acesso em todo momento. É gratuito e o material da Escola Bíblica Dominical fica disponível tanto para assistir a aula na plataforma, como para fazer download deste material de apoio. Na próxima aula vamos estudar sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. A lição é esta: homens dos quais o mundo não era
digno. Não perca as próximas aulas, esteja conosco, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido. Pastor. Muito bem, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Ore por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. E até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor.